Hoje eu vou fazer um jantar aqui em casa, vou receber alguns amigos à noite e resolvi fazer uma mesa com suplá. Como existe toda uma controvérsia aí nas redes sociais sobre o uso do suplá, como usar, onde usar, quando retirar, põe toalha, não põe toalha, põe jogo americano, não põe jogo americano, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, pra gente falar sobre o uso do suplá. Então não sai daí que depois da vinheta a gente vai desvendar o mistério do suplá. Fica aí, é logo depois da vinheta. Olá, Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfini e por aqui, você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta, às 18 horas, sempre com um vídeo inédito para você aqui no canal. Não me conhece ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá, eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente consegue ter uma interação um pouco maior. Aliás, se você não me conhece, muito provavelmente é porque é tua primeira vez aqui no canal, então já aproveita e se inscreva e ativa as notificações aí no sininho, que é para você receber um aviso sempre que a gente postar vídeo novo por aqui. A gente também tem o botão do Seja Membro lá no canal. Você precisa ir na página do canal, encontrar o botão Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas. Dá uma olhadinha lá, que você tem todo o descritivo das vantagens que você vai ter clicando lá, e também você ajuda a gente a produzir sempre um conteúdo de qualidade para você. Hoje, como eu te falei, nós vamos falar sobre o uso do suplá. Eu fiz uma mesa aqui para receber os meus amigos, eu vou fazer um jantar para hoje à noite, e aí eu resolvi mostrar para vocês a mesa que eu preparei e falar um pouquinho sobre o uso do suplá, porque existe toda uma controvérsia aí nas redes sociais, nas mídias, do uso do suplá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu fiz uma mesa aqui, obviamente a mesa está montada para a apresentação do vídeo. Eu tenho aqui uma panelinha, né, tá vazia, claro, porque a gente está gravando o vídeo. Então, eu tenho aqui uma panelinha, uma cumbuquinha com tampa, que virá da cozinha. Eu vou servir aqui um nhoque de semolina gratinado, ele vai vir quentinho. Então, essa panelinha vai vir quente já da cozinha. Ela virá com o pratinho de sobremesa. Então esse prato de sobremesa virá assim, olha, da cozinha, já com a panelinha aqui sobre ele, e será colocado sobre o prato de jantar que já está aqui sobre o suplá, tá? Então, só para você entender, vou te mostrar melhor aqui. Deixa eu tirar esse prato aqui pro lado. Então, olha, o que eu tenho aqui é um suplá de vidro. Deixa eu até levantar para vocês verem melhor esse suplá de vidro, tá vendo? Nós temos aqui um suplá de vidro. O suplá, ele pode ser de vidro, ele pode ser de prata. Os mais tradicionais são em prata, mas eles podem ser como esse, de vidro. Eles podem ser em cerâmica, em resina, em faiança. Os mais tradicionais são em prata, mas podem ser como esse também de vidro. Enfim, você pode ter vários materiais nesses suplás. Você pode deixar a mesa posta só com o suplá, e aí na hora do jantar você vem com o prato e ele é servido sobre o suplá. Ou eu, no caso, vou deixar o prato de jantar já colocado sobre o suplá. Então a mesa, na verdade, ela vai ficar como está aqui, ó, só o prato, o suplá com o prato colocado sobre ele. Virar da cozinha este prato de sobremesa com a cumbuquinha aqui, com a panelinha, com o nhoque de semolina, que vai ser a entrada que eu vou servir. Então as pessoas vão destampar cada qual o seu. Obviamente elas terão pego o guardanapo, que é a primeira coisa que elas vão fazer. Elas vão tirar da argola de guardanapo, do prendedor de guardanapo, e vão colocar o guardanapo no colo. Então aí vem da cozinha o pratinho de sobremesa, que é colocado sobre o prato de jantar, e é colocada a entrada na frente do convidado. Ele vai destampar
jantar. E aí, olha, eu tenho um talher aqui, que é o meu garfo de sobremesa, é o garfo pequeno. Então, este garfo de sobremesa é o garfo que a pessoa vai usar para comer a entrada. Como esse nhoque é um nhoque gratinadinho, sem grandes molhos, ele não precisa partir, ele não precisa cortar, eu optei por não colocar uma faca para servir essa entrada. Então, a pessoa vai se servir do nhoque e vai levá-lo à boca e sem necessidade da faca. Poderia ter uma faca de sobremesa aqui, uma faca pequena? Até poderia, mas não há necessidade. Depois que a pessoa terminar essa entrada, vai ser retirado o prato todo. Vai ser retirado não somente o prato de sobremesa com a entrada, mas também o prato de jantar. Então, será retirado todo este conjunto. Tudo isso vai embora e virá da cozinha um prato de jantar. Então, isso foi retirado. Da cozinha virá um prato de jantar com uma galete. A galete é uma panqueca, vamos chamar assim, que é servida na região da Bretanha, da França. E aí, essa galete é feita com uma massinha de trigo sarraceno. Tem um recheio que vai no meio dela. Eu vou fazer uma galete fiorentina. Então, será um queijo reblochon, um espinafre com um pouquinho de creme de leite refogadinho e por cima um ovo de gema mole colocado nessa galete. Então virá da cozinha esse prato que será colocado sobre o suplá. As pessoas vão comer, aí esse garfinho já terá ido embora junto com a entrada, isso tudo foi embora, e a pessoa vai se servir com garfo e faca que já estão colocados aqui. Então durante todo esse tempo o suplá fica à mesa. Quando for encerrado o jantar, a parte dos salgados, então esses talheres estarão colocados aqui sobre o prato. A pessoa que virá me auxiliar vai retirar, quando terminou o jantar, todo o suplá e todo esse aparato aqui, suplá mais prato de jantar e talheres. Então isso foi retirado, vai ficar à mesa somente os talheres de sobremesa. E aí a sobremesa é servida e a gente vai usar esses talheres de sobremesa que estão colocados aqui em cima. Então, primeira coisa, só porque que eu estou explicando toda essa sequência. O suplá já está na mesa no momento em que o jantar começa. Então, o suplá está marcando o lugar. Então, voltando agora para o assunto suplá. Então, o suplá estará à mesa, colocado com ou sem prato de jantar, dependendo do serviço que você vai executar durante o jantar. Aí vem a entrada, é colocada sobre o suplá, depois essa entrada é retirada e vem o prato de jantar e colocado sobre o suplá. Terminado o jantar, a parte salgada, o suplá é retirado. Não se deixa suplá para sobremesa. Muito bem. Agora vamos à grande questão que está aí na mídia social sobre usar ou não toalhas com o suplá, sobre usar ou não o jogo americano com o suplá. O que eu tenho a dizer sobre essa questão? Eu vou te contar um pouco sobre a história do suplá, aonde surge o suplá. Claro que toda a etiqueta sempre vem das cortes, dos reis e rainhas. Então o suplá surge nas cortes porque a refeição ela vinha da cozinha do palácio para a sala de refeição, a sala de almoço, a sala de jantar, onde o rei ou a rainha fazia sua refeição. Nesse momento, o prato que vinha da cozinha atravessa todo o palácio. E o que acontece? Normalmente a cozinha é longe dessa sala, desse local onde é feita a refeição. Então a comida acabava esfriando. O que se criou? A cloche, aquela tampa que vem por cima do prato, que o prato não esfria. Então o prato era colocado e aí se retirava a cloche. Para que a cloche fechasse o prato de porcelana adequadamente, você precisava ter uma bandeja por baixo. Então o prato vinha sobre uma bandeja e a bandeja era colocada na frente do rei junto com o prato de porcelana por cima da bandeja. Aí se tirava a cloche e ficava então o prato sobre aquela bandeja de prata. É daí a origem do suplá. Como as mesas normalmente de refeição dos reis, rainhas, são mesas enormes, gigantescas, não se usa
usa normalmente toalha, não se usava normalmente toalha. E daí o hábito de se usar o suplá, que foi exatamente uma adaptação dessa bandeja do rei, essa bandeja da rainha. Então se criou o hábito e se chamou essa bandeja de suplá. E aí o suplá era colocado sempre diretamente à mesa. Era uma maneira de preservar o tampo da mesa, porque obviamente naquela época as mesas eram feitas em madeira, não se tinha mesa de vidro. Então era uma maneira de se preservar o tampo da mesa para que o prato não manchasse, porque era um prato quente, então para que o prato não manchasse o tampo da mesa. E aí, então, vem o hábito de se usar o suplá sem toalha. Então você deve ter reparado que a minha mesa hoje está colocada sem toalha, porque eu quis fazer o uso do suplá. E o jogo americano? Então, se você tem o suplá, é desnecessário o uso do jogo americano. E aí você vai dizer assim: mas você já mostrou aqui no canal mesa com toalha e suplá. Sim, eu já mostrei. Por quê? Hoje, nos dias atuais, a gente tem uma liberdade um pouco maior para, vamos dizer assim, para se quebrar algumas regras de etiqueta. Então, hoje, o suplá, ele também é um item decorativo. Ele também é um item para dar um charme, para dar uma bossa na mesa. Então, se você quiser, é claro que você pode, na sua casa, usar a toalha e usar o suplá. Então, pode. Na sua casa, você pode tudo. Então, hoje, se você for a um evento de mesa posta, você vai ver que tem muitas socialites, tem muitas pessoas que fazem mesa posta com toalha mais o suplá. Se você for às lojas que vendem itens para casa, você vai ver muita mesa posta aonde tem uma toalha mais o suplá. Por vezes, essas lojas têm a toalha, um lugar americano, que é aquele lugar americano redondo, por cima do lugar americano o suplá e depois os pratos. Aí eu já acho que é um excesso um tanto quanto significativo. Eu acho desnecessário você ter a toalha, mais o lugar americano e mais o suplá. Então, a meu ver, se você quiser ter uma mesa com toalha mais o suplá, eu acho que não há problema nenhum, porque o suplá dá uma graça, dá uma bossa para a mesa. Então, pode usar? Claro que pode. Eu acho que não tem problema nenhum. Desde que você saiba que o correto, o tradicional, o formal é quando se tem suplá, não se usa nem toalha, nem jogo americano. Bom, você sabe disso? Ah, na minha casa eu quero fazer uso do suplá mais a toalha, sem problema. Na minha casa eu quero fazer o uso do suplá mais o lugar americano, sem problema nenhum, ok? Mas o importante é que vocês saibam a origem das coisas e como elas deveriam ou eram usadas. As adaptações são livres de cada um, mas o importante é você saber, porque se você for à casa de alguém e tiver uma mesa como essa, você não vai achar que a pessoa cometeu uma gafe, porque ela não colocou toalha na mesa. Você sair de lá dizendo assim: onde já se viu, fez uma mesa toda emperequetada e não colocou toalha. Mas não colocou toalha porque tem suplá, e é importante que você saiba disso. Bom, então já aprendemos aqui algumas questões. A primeira delas é que se existe suplá, diz a etiqueta que você não deve usar nem toalha, nem jogo americano, mas se você quiser usar um dos dois, fica a seu critério. A segunda coisa é que o suplá deve estar colocado sempre à mesa desde o início do jantar. Antes do seu convidado sentar-se, ele já deve estar colocado no lugar. A terceira coisa é que no momento em que se encerra a refeição da parte salgada, você vai retirar, você ou quem estiver te auxiliando no serviço à mesa, vai retirar todo o conjunto, inclusive o suplá, e a sobremesa será servida sem o suplá. Porque, como eu te disse, nas cortes, essa bandeja em que vinha a refeição do rei era removida e depois vinha a sobremesa já num prato diferente, diferenciado e colocado na frente do rei ou da rainha, né? Por isso que o suplá é retirado antes da sobremesa. Aqui eu vou servir uma crepe, que é aquela panquequinha que a gente conhece mais tradicional aqui no Brasil. Vou servir com aquela caldinha de laranja, que é a crepe Suzette, que eu acho que acompanha bem como sobremesa da galete. Então, a galete é a panqueca, entre aspas, de trigo sarraceno, que é aquele trigo mais escuro, então ela fica com uma massa
mais escurinha. E como sobremesa, eu vou servir a crepe, que é a crepe Suzette, que vem com aquela caldinha de laranja, só a crepe dobradinha, junto com aquela caldinha bem gostosa, com licor de Cointreau ou um Grand Marnier e suco de laranja, um pouquinho de manteiga e enfim, isso é assunto para um outro dia. Preparei uma mesa que você tá vendo aí, não fiz um arranjo central, não fiz um arranjo tradicionalmente de flores no centro da mesa, eu optei por fazer pequenos arranjos à frente de cada convidado, para que esse convidado fique o tempo todo olhando para esse pequeno arranjo à frente dele. É um outro jeito, é uma outra bossa de colocar a mesa. Como eu não tinha nada no centro da mesa, coloquei aqui umas velinhas que no momento do jantar serão acendidas, junto com passarinhos, umas aves aqui, na verdade são umas pombinhas, né? Eu acho que na verdade são codornas ou perdizes com esse rabinho maior aí. E você deve estar notando nesta mesa que eu tenho taças e xícaras colocadas. Por que eu estou com a xícara colocada nesta mesa? O assunto era suplar, mas sempre a gente pode enriquecer um pouco o vídeo e trazer mais informações. Só verificando se o meu microfone está ligado. Por que que a gente tem xícaras de chá colocadas aqui à mesa? Normalmente, a bebida que acompanha a galete é a cidra, que é a bebida típica da Bretanha. Aquela cidra que é um espumante, é um vinho espumante, na verdade, feito a partir da cidra, que foi muito popular aqui no Brasil durante uma época lá atrás, mas era uma cidra muito doce. A cidra que realmente é servida na Bretanha é uma cidra um pouco mais seca e que ele é tradicionalmente servido numa xícara bem aberta, típico da Bretanha, sem pires. Eles costumam tomar essa cidra bem gelada, servida na xícara. Obviamente, eu não tenho aqui em casa um conjunto de xícaras da Bretanha para servir essa cidra. Então eu vou improvisar, eu vou servir na xícara de chá desse jogo que eu tenho, esse jogo que é um jogo tradicional de porcelana azul. Então eu deixei aqui a xícara de chá colocada, porque é uma livre adaptação da xícara Breton, e deixei uma taça, que essa taça, para quem não quiser a cidra, pode se servir de vinho tranquilamente. Eu terei também vinho à disposição para os convidados. E também ela serve como uma taça de água para quem quiser acompanhar água junto com a cidra. E se alguém for fazer o uso dessa taça para vinho, a pessoa que estiver me ajudando vai retirar a xícara, levar embora, porque a pessoa não vai tomar cidra, e vai trazer uma outra taça para água, tá? Só esclarecendo um pouco sobre a mesa. Usei guardanapos bordadinhos, olha. Procurei usar os tons de azul, procurei usar os tons de bordados que combinassem mais com a mesa azul. Usei aqui algumas flores que se combinam mais no azul para poder compor essa mesa. Além disso, eu tenho os posadores de talheres. Olha, são descansos que antigamente eles eram usados mais para as facas. Hoje em dia a gente pode usar tanto para faca quanto para garfo ou a colher que você está usando. Porque se você quiser soltar os talheres, normalmente a gente deixa o garfo no prato e coloca a faca aqui em cima do prato. Essa é uma opção. Mas se você quiser posar a faca sobre o posador de talher, também é uma opção. Para que isso? Para que a faca não suje a mesa, para que a mesa não fique embaçada, nesse caso que a minha é tampo de vidro. E se você tivesse uma toalha nessa mesa, que não estivesse usando suplá, por exemplo, a faca não sujasse a toalha. Então, para isso que serve o posador de talher na mesa. Então, gente, é isso. Estou explicando um pouco do serviço do jantar aqui e o uso do suplá. Recapitulando, o suplá sempre estará à mesa desde o início do jantar. Ele serve de base para o prato de jantar, desde o prato de sobremesa até o final do jantar. No final
final do jantar, antes da sobremesa, o suplá é retirado, a sobremesa é servida fora do suplá e não se usa toalha nem jogo americano com o suplá, a menos que você queira, e na sua casa você pode fazer como você quiser. No meu canal aqui tem um vídeo do meu aniversário que eu usei sim uma mesa colocada com toalha e também o suplá. Então você pode dar uma olhada nesse vídeo do meu aniversário, que a mesa tem toalha e tem suplá, porque foi uma opção naquele momento minha de utilizar tanto o suplá como a toalha. Mas você já sabe que tradicionalmente, numa mesa mais formal, você não vai utilizar nem toalha, nem jogo americano com o suplá, tá bom? Bom, o que eu tinha para te contar hoje sobre essa mesa, sobre o uso do suplá, era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já aproveita, dá aquele joinha pra gente aqui no vídeo. Se você não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva e ativa as notificações aí no sininho, que é para você receber um aviso toda vez que tiver um vídeo novo aqui pelo canal. Lembre-se que a gente já tem o botão do Seja Membro. Você precisa ir lá na página do canal para você clicar. Vai ter um valor pequenininho mensal que você vai estar ajudando o canal para a gente continuar produzindo sempre um conteúdo de qualidade para você, e você vai ter uma série de vantagens, inclusive acesso antecipado aos vídeos do público em geral, tá bom? Não esqueça de compartilhar o vídeo nas tuas redes sociais com os teus amigos, porque sempre ajuda o engajamento do vídeo aqui no YouTube. E por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Um grande beijo. Fui!